Excelente notícia! Flamengo avança para renovar com o volante chileno Eric Pulgar. BAP nega pedido do Vasco para jogar no Maracanã contra o Vitória pela Copa do Brasil. E mais, por falar em Maracanã, diretor do estádio é demitido pelo Flamengo. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Flamelo 81 nossas redes. Vem comigo, assiste até o final, não pule se quer uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Uma excelente sexta-feira para você e para toda a sua família. Sextou, hein? Chegou o final de semana! E amanhã já tem Mengão de novo contra o Cruzeiro. Agora é Campeonato Brasileiro. Mas antes, gente, rapidamente falar aqui sobre Libertadores. O Corinthians se classificou em casa na Neoquímica Arena contra o Rosário Central de Ángel Di Maria. O primeiro jogo foi empate, o segundo jogo o Corinthians venceu por 1-0, mesmo com um jogador a menos, né? O jogador do Corinthians tinha sido expulso, o Corinthians foi lá e abriu o placar e terminou assim 1-0. Por que eu tô falando da classificação do Corinthians? Porque o Corinthians está no chaveamento do Flamengo e o Corinthians agora enfrenta o Estudiantes da Argentina. Quem passar desse duelo já vai para a semifinal. E o Flamengo aguarda o seu adversário das quartas, Tolima ou Del Valle. O Del Valle ganhou o primeiro jogo. Então, se o Flamengo passar pelo Tolima ou Del Valle, pode pegar Corinthians ou Estudiantes na semifinal. É o lado do Flamengo, é o chaveamento do Flamengo. Agora vamos virar a chave Campeonato Brasileiro. O elenco treina daqui a pouco, 11 da manhã, horário de Brasília, no CT Jorge Alaudinho do Urubu. E é a última atividade antes do embarque para Belo Horizonte. O elenco parte para a capital mineira às 16 horas, né? 4 da tarde. E no sábado enfrenta o Cruzeiro aí pelo Campeonato Brasileiro. Vamos com tudo, hein? Pra cima deles. Não sei se o Cruzeiro vai poupar, porque o próximo jogo do Cruzeiro é contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, né? Jogo mata-mata. Então eu não sei se o Cruzeiro vai poupar. A gente vai trazer todas as informações, né, entre hoje e amanhã sobre a equipe, né, que o Arthur Jorge colocará em campo, porque o Cruzeiro joga de olho no Atlético Mineiro, uma rivalidade incrível no futebol brasileiro. Tiveram lá a rivalidade na final do Mineiro nesse ano, foram várias expulsões, enfim. Vamos ver o que vai acontecer. O Flamengo tem que entrar muito focado, vencer esse jogo, porque só depende da gente, né? O Palmeiras já está preocupado, desesperado. Eu tenho certeza que o Flamengo fará outro grande jogo contra o Cruzeiro lá no Mineirão. Bom, o Flamengo negou o pedido do Vasco para jogar no Maracanã no duelo contra o Vitória pela Copa do Brasil. O Vasco quer jogar no Maracanã? É isso? Mas São Januário não é o estádio do Vasco? Não pode jogar lá, não? Não, Mas o Pedrinho não esculachou o BAP aí essa semana? Agora pediu para jogar no Maracanã? Eu já não entendo mais nada. Olha, o consórcio deixou claro que o gramado do estádio não vive um bom momento e pode piorar ainda mais com a realização dessa partida. Internamente, a diretoria do Vasco ainda debate aí se toma medidas legais, se vai para a justiça, se vai brigar em alguma esfera, né, para ter aí o direito, né, se vai acionar o governo do estado do Rio de Janeiro, né, já que foi aí um acordo firmado para o uso do Maracanã. Não se sabe o que o Vasco vai fazer ou se vai levar esse jogo para São Januário mesmo. Acontece que o Flamengo está lá administrando o Maracanã, né, ao lado do Fluminense, e o Flamengo negou esse pedido do Vasco. Não vai jogar, não vai jogar no Maracanã, não. Pode aí entrar na justiça, buscar aí outros caminhos, mas é aquilo, né?
Como se o Flamengo tivesse falado pro Vasco, aqui não, aqui quem manda é a gente. Vocês não têm estádio, vocês não se gabam para falar? Não, os gigantes da colina, é São Januário, a barreira vai virar baile. E aí, agora querem jogar no Maracanã? E o Pedrinho, há 2, 3 dias atrás, estava aí, ó, detonando o BAP, chamando o presidente do Flamengo de mau caráter, para baixo. Então, não dá para entender, né, essa questão aí do Vasco. Eu fosse o Flamengo tá certíssimo. Vasco não joga no Maracanã, porque pode prejudicar ainda mais o gramado, gente. E o gramado do Maracanã tá horroroso. Eu nunca vi um gramado tão ruim nos últimos anos aí do Maracanã. Você acha que o Flamengo agiu certo de negar esse pedido do Vasco de jogar no Maracanã contra o Vitória na Copa do Brasil? Deixa aqui nos comentários. E um assunto puxa o outro. O Flamengo demitiu o diretor do Maracanã, Severiano Braga. Severiano foi demitido ontem, um dia depois de jogadores criticarem a qualidade do gramado no estádio na vitória diante do Cruzeiro pela Libertadores da América. Os jogadores do Flamengo saíram falando absurdos do gramado. Que gramado ruim, esse gramado prejudica o nosso jogo, eu nunca vi um gramado nesse estado. Vários jogadores do Flamengo falaram isso, né, abertamente. Eu me recordo muito, na última gestão, que era o Landinho, o Braz, e era o Severiano Braga, né, diretor do Maracanã, os jogadores também reclamavam muito do gramado, só que eles empurravam com a barriga, né, tentavam melhorar, dar um jeito aqui, dar um jeito ali, e o Severiano, eles empurravam com a barriga, a verdade é essa, né? E agora essa gestão, ela não admite mais essas coisas, né, essas cobranças. Por isso, aconteceu aí a demissão do Severiano, e essa demissão ela foi comunicada pelo atual CEO, o Fred Nantes, ex-CEO da Conmebol, que foi contratado pelo Flamengo. O Fred Nantes demitiu o Severiano Braga. Aliás, na minha opinião, agiu corretamente, porque o Maracanã recentemente foi bem elogiado por suportar aí mais de 60, 90 jogos, né, algo parecido, 80 jogos aí na temporada, porque nós estamos falando de jogos de Flamengo, de Fluminense, ainda tivemos jogos do Vasco no ano passado, vocês lembram muito bem. E aí foi muito elogiado. Agora, gente, o Maracanã ficou 50 dias sem jogos por conta da Copa do Mundo. E voltou pior. Então não dá para entender como é que um estádio fica 50 dias sem jogos, né? A grama lá descansando, a rapaziada lá trabalhando lá para melhora do gramado e tudo mais. Depois de 50 dias, com essa pausa da Copa do Mundo, o gramado voltou pior, voltou um pasto. E aí, lamentável, né? A gestão do campo. E aí quando o cara não trabalha certo, isso aí é em qualquer lugar, gente. Isso, em qualquer emprego é assim. Quando você não faz o seu serviço de forma correta, você é demitido. Porque tem uma cobrança, sempre uma cobrança de cima. E aí precisou jogadores do Flamengo, né, virem a público para detonar aí o gramado do Maracanã, para que o Flamengo pudesse cobrar o novo CEO, que é o Fred Nantes, que é um cara muito experiente em Libertadores, trabalhou a vida toda na Libertadores, e o Fred Nantes comunicou o Severiano Braga, que era o diretor desde da gestão do Rodolfo Landim, né? Quando o Flamengo começou a administrar o Maracanã anos atrás, e agora ele foi demitido. Lamentável, o gramado está uma vergonha, precisa melhorar e muito, né? Para que a gente tenha aí grandes espetáculos. Bom, além da grande atuação contra o Cruzeiro e da classificação para as quartas da Libertadores da América, o Flamengo avançou para renovar o contrato do volante chileno Éric Pulgar. Um dos destaques do jogo na última quarta, o volante recebeu propostas de clubes do Oriente Médio com ofertas de salários maiores, mas ele dá prioridade para permanecer em caso de uma valorização. Apesar de ainda ter contrato até o fim de 2027, a queda do valor da multa rescisória para 4 milhões de dólares, 20 milhões de reais, a partir desta janela, deixa Pulgar com possibilidades acessíveis de saída. O jogador recebeu propostas de times da Arábia Saudita, como o Neon FC dos Emirados Árabes e também o Al Jazeera.
Os clubes interessados não precisam procurar o Flamengo, basta algum deles entrar em acordo com o atleta e pagar a multa, como o Zenit fez com o Gerson. Para não perder o jogador, o Flamengo ofereceu uma renovação até o fim de 2028 com aumento salarial. E aí saiu agora no GE, Globoesporte.com, que o impasse financeiro está perto de ser superado e o Flamengo espera chegar ao acordo nas próximas horas. Pulgar apareceu na noite de ontem nas redes sociais e deu pista de que não vai sair ao comemorar a classificação para as quartas da Libertadores, que terminarão após o fim da janela em 11 de setembro. O jogo de volta será na semana seguinte. O Pulgar colocou isso aqui nas redes, ó. Juntos somos mais fortes. Coração vermelho, coração preto. Ontem demos mais um passo nesta Libertadores. Um estádio lotado, uma torcida que empurrou desde o primeiro minuto e um time que deixou tudo dentro de campo. Essa classificação também é de vocês. Obrigado por acreditarem, por nos acompanharem e por fazerem sentir a força de vocês em cada bola. Agora, a parte principal do texto. Estamos nas quartas e vamos por mais. Todos juntos. Bolinha vermelha, bolinha preta, troféu. Eu acho de uma loucura sem tamanho o Pulgar deixar o Flamengo numas quartas de final de Libertadores, sabendo que ele pode chegar a mais uma final e pode conquistar mais um título e se tornar uma lenda, né? Ele já é ídolo do Flamengo, mas ele pode se tornar uma lenda, uma verdadeira lenda ao conquistar mais uma Libertadores. Eu acho que ele não vai fazer essa escolha errada na carreira. Ele não tem proposta de grandes clubes, não, são clubes inferiores de outros mercados e tudo mais. O jogador, já de 30 anos, ele começa mais a pensar em grana do que em projeto de carreira. Mas qualquer atleta, né, em sã consciência, não deixaria o Flamengo nessa altura, com duas frentes, duas possibilidades, chance de conquistar mais uma Libertadores e chance de conquistar mais um Campeonato Brasileiro. Então assim, gente, conversa daqui, conversa dali, o Pulgar faz um carinho, é isso, é aquilo. O desejo do Flamengo é renovar até dezembro de 2028, você tem contrato até dezembro de 2027, então vamos estender aqui mais um ano e vamos fazer aqui um aumento salarial, porque você merece, Pulgar, você é o pulmão do time, você tá jogando muito, sabe, você foi destaque aí nos últimos jogos do Flamengo e não é de hoje que você é destaque, você é titular absoluto, né? Tamanha importância pro time, enfim. A última renovação do Pulgar aconteceu em março do ano passado, quando ganhou um aumento salarial, mas ainda abaixo de outros jogadores do setor ali de meio campo. Aos 32 anos, o volante sabe que pode fazer aí o último grande contrato da carreira e busca uma valorização. O Pulgar está no Flamengo desde 2022, acabou de completar 4 anos de clube, ganhou uma homenagem nas redes. Ele soma 170 jogos, 6 gols e 9 assistências, além de 9 títulos, Carioca de 2024, 2025, 2026, Libertadores 22 e 25, Copa do Brasil 22 e 24, Supercopa do Brasil 25 e Brasileirão 2025. Vocês têm noção que o Pulgar ele pode conquistar 3 títulos de Libertadores com a camisa do Flamengo? Cara, isso aí é surreal, cara. Isso aí é inacreditável. Se você contar assim, fica difícil até para você imaginar, né, essa história. Ele ganhou 2 já com a camisa do Flamengo, pode ganhar a 3ª Libertadores, pode ganhar o 2º Campeonato Brasileiro. Ganhou em 2025, então quer dizer, pesado, né? A história do Pulgar é muito ídolo, o cara se machuca pouco, né? Teve aí uma lesão recente, mas eu não me recordo do Pulgar ficar muitos jogos lesionado, não existe isso. O cara quer jogar, quer ajudar o Flamengo, não desiste nunca, corre os 90 minutos. Eu também renovaria com o Pulgar aí por mais um ano, até o fim de 2028. Bom, essa renovação, o martelo pode ser batido a qualquer momento. O Flamengo acredita que nas próximas horas tudo pode ser resolvido. Já estão falando a mesma língua, já começaram a falar a mesma língua, tanto o Boto quanto o empresário do chileno Éric Pulgar
Então tudo vai dar certo para estender ainda mais esse contrato. Esse casamento vai continuar entre Flamengo e Pulgar, Pulgar e Flamengo, até porque, gente, não se acha um jogador como o Pulgar no mercado, né? Convenhamos. Com as características do Pulgar, acho difícil, né? Eu não gosto de comparar jogador, mas o Everton Araújo ele tem um potencial incrível dentro do Flamengo para crescer, mas são características diferentes, né? O Everton ele não tem as características do Pulgar. Repito, é um jogador que pode explodir no futebol, pode ser vendido, pode dominar a Europa, mas o Pulgar é o Pulgar. O Pulgar é um jogador completo, o Pulgar é um jogador pronto, né? O Pulgar é um jogador que não precisa melhorar. A gente sabe que algum jogo ele vai mal, mas assim, raramente, ele é muito regular. Então eu acho que foi um acerto do Flamengo buscar essa renovação aí para não perder o chileno. Bom, vou deixar aqui o link no comentário fixado do Shopping do Rafa. Você pode adquirir agora o seu produto. São diversos produtos para sua casa, para o seu carro, para o seu pet, vestuário, tudo do Flamengo. Duas coisas acontecem quando você compra aqui. Se for um produto rubro-negro, você ajuda diretamente o Flamengo. Qualquer produto, você ajuda aqui o nosso canal. Um grande abraço para você. Saudações rubro-negras. Bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo. Valeu!